Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Estão felizes? Quero dizer que estou muito feliz de estar neste domingo aqui na Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, né? Agradeço a Deus pela vida do pastor Odoni e também agradeço a Deus pela vida da Maria Esivan Menos, que é a minha aluna ali na Uni Santana. É um privilégio. Irmãos, abra a sua Bíblia no livro do Êxodo. Êxodo, capítulo de número 20, versículo 1 até o versículo 17. Vamos fazer a nossa leitura que vai envolver todos os assuntos. Os 10 mandamentos. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses perante mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem a elas servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o último mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém, irmãos? Você pode louvar a Deus neste dia 29 de março de 2015. Amém? Os 10 mandamentos. Amém, irmãos? Primeiramente, o povo de Israel havia saído do Egito. Amém, irmãos? O povo fazia aproximadamente 1 ano, irmãos, que eles haviam deixado o Egito. E Deus, irmãos, precisava se manifestar. Deus precisava dar alguns conselhos para o povo. Sabe por quê, irmãos? O povo precisava saber como viver com Deus, né? E às vezes, irmãos, as pessoas chegam no mundo para a igreja e elas não sabem como se relacionar. Irmãos, nós vamos estudar aqui 10 mandamentos, mas vocês sabem que a Bíblia ela tem muito mais do que 10 regras, né, irmãos? O nosso Deus, irmãos, ele é um Deus de ordem. Eu vou tirar aqui porque esse microfone se perece. Ele está um pouco desviado. Eu gosto muito de pedestal, mas ele está um pouquinho desviado. Irmãos, aí o que acontece, irmãos? Deus, ele toma uma pessoa, irmãos. Ele levanta Moisés para que Moisés fosse o intermediário entre o
povo de Deus. Irmãos, Deus, Ele sempre vai contar com homens e com mulheres, né? Nós estamos aqui à disposição de Deus. Moisés, ele se disponibilizou, ele se colocou à disposição para quê? Para ser o porta-voz de Deus. Como é bom, irmãos, quando Deus ele toma a minha boca, toma o meu intelecto, toma a minha sabedoria, aquilo que eu li, aquilo que eu estudei, aquilo que eu pesquisei, e Deus começa a me usar para falar com a igreja. Da mesma maneira, irmãos, que Deus fez isso com Moisés, para que Moisés lá atrás fosse o intermediário, pegasse os mandamentos de Deus e levasse até o povo, no século 21, irmãos, Deus conta comigo, Ele conta com você. Amém, irmãos? Deus, irmãos, Ele sempre levanta homens para pregar a sua palavra. Embora, irmãos, nós estamos vivendo o século 21, nós vivemos um sério problema em relação a aprender a palavra de Deus. Tem muita gente que não quer nada com a palavra de Deus, irmãos. É só oba-oba, né? Mas você pode louvar que você está aqui nesta manhã aprendendo a palavra de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, Deus também, quando Ele toma Moisés, Deus estava legitimando, Deus estava aprovando, estava falando para o povo: eu levantei Moisés, eu vou usar Moisés. Então eu quero dizer para você, não sei qual é o teu ofício aqui, qual é o teu cargo que você ocupa aqui, mas eu quero dizer para você, dentro desta lição, que Deus foi Ele quem colocou você onde você está, na posição em que você está. Portanto, irmãos, faça como Moisés, né? Vá em frente, não volte para trás. Amém, queridos? Glórias ao nome de Deus. Irmãos, nós aprendemos aqui nessa lição também a manifestação de Deus ali no Monte Sinai, irmãos. Queridos, Deus, século 21, Ele continua se manifestando no nosso meio, né? Ele continua bradando, Ele continua nos enchendo, Ele continua nos abençoando. Nós, irmãos, podemos louvar a Deus que há 2 séculos aproximadamente, 1800, 1700, Deus levantou homens, irmãos, tanto na Europa, Inglaterra, Irlanda, quanto aqui na América, nos Estados Unidos, homens avivados, irmãos, onde homens que buscam a presença de Deus e Deus se manifesta. Amém, irmãos? Você pode louvar o nome do Senhor, irmãos? Irmãos, Deus, Ele quer passar valores divinos para uma sociedade em constantes mudanças. Os 10 mandamentos, irmãos, falam de valores. Nós vivemos uma sociedade, irmãos, que está mudando toda hora. Os valores da sociedade vão mudando. O que era certo há algum tempo atrás, hoje já não é certo, né? O que era proibido há algum tempo atrás, hoje já não é. Mas, irmãos, nós vivemos de um Deus que Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. O que Deus falou há 100 anos atrás continua valendo. Algumas pessoas hoje começam a distorcer a palavra, começam a mudar a palavra, começam a achar brecha para deixar com que tudo aconteça. Irmãos, hoje em dia nós temos igrejas que elas são mais parecidas com o mundo do que a igreja de Deus. Mas louve a Deus, irmãos, que você adora a Deus numa igreja que é uma igreja de santidade. Amém, irmãos? Irmãos, outra coisa que nós aprendemos aqui na revista da CPAD é que os 10 mandamentos, irmãos, um conjunto de regras, você tem que entender que toda a sociedade precisa de regras, irmãos. Vocês já pensaram, se nós não tivéssemos aqui em São Paulo semáforo, farol de trânsito, se não tivesse sinalização, irmãos, lá na Índia e em alguns países aqui da América do Sul, não tem trânsito, não tem farol, então é uma bagunça. Os carros vão e vêm, as pessoas atravessam, e é um caos, irmãos. Já pensou, irmãos, se tivesse regra aqui para bandido?
né, para traficante, para estuprador, né? Se não tivéssemos a Lei Maria da Penha, seria um episódio total. Com a Lei Maria da Penha aí, alguns cidadãos aí espancam as mulheres e algumas mulheres também espancam os camaradas. Então, irmãos, a nossa sociedade tem que ter regras, irmãos. E o nosso Deus, Ele é o Deus ordeiro, Ele é o Deus de regra, amém? Então, se ele tivesse regra aqui, irmãos, qualquer um subiria ali no altar, pegaria esse microfone, qualquer um, vamos passar a salva, vem um cidadão aqui, pega ali a salva, não, vamos passar não é assim não, irmãos. Tudo é com ordem, com decência, irmãos. Quando Deus criou o universo, irmãos, tudo no seu devido lugar, tudo, amém? Você pode louvar a Deus, irmãos. Isso daqui não é casa da mãe João. Em alguns lugares aí, irmãos, já está virando casa da mãe João, está virando bagunça, né? Mas o nosso Deus, Ele continua sendo um Deus de regra. Os mandamentos, irmãos, tinham como objetivo regularizar a vida religiosa e a vida civil, amém, irmãos? Porque, irmãos, uma nação estava surgindo, Israel estava despontando, e Deus queria falar: vocês têm que ir por aqui, vocês têm que fazer isso, vocês não podem fazer isso. E olha só, irmãos, os 10 mandamentos, eles foram dados bem depois. Se Caim tivesse ouvido, mas Caim sabia que não podia dar, né, irmãos? Como pode, irmãos, presta atenção, Caim matou por causa da adoração dele, irmãos. Sim, porque ele foi adorar, o irmão dele estava adorando, Deus rejeitou o sacrifício de Caim, Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas cada um, irmãos, ofereceu em um lugar. Mas eles, conversando entre si, eles falaram: olha, meu irmão, Deus não aceitou o meu sacrifício. Olha, mas Deus aceitou o meu. E aí veio já com ódio. Já pensou, irmãos? A pessoa praticamente foi de igreja, irmão. E vocês sabiam, irmãos, é um dos mandamentos que nós iremos estudar, já antecipando. A igreja, irmãos, é o exército que mais mata os próprios soldados do próprio exército, irmãos. Isso, como diz o jornalista Boris Casóis, estão uma vergonha. Misericórdia. Outra coisa, irmãos, e o interessante, irmãos, é que os ensinamentos de Moisés são ensinamentos bíblicos, irmãos, né? A igreja, irmãos, nós temos uma variedade de temas para aprendermos. Nós não temos só 10 mandamentos. Estudar a palavra de Deus é um mar, irmãos. É você mergulhar em um grande mar e Deus vai falar no nosso coração. Outra coisa que eu quero comentar aqui, irmãos, uma coisa triste, irmãos. No momento em que Moisés sobe ao Monte Sinai para buscar a lei, o povo se corrompeu. Tanto que o povo se corrompe, Moisés demora um pouquinho. Quando Moisés volta, irmãos, o povo já estava adorando um bezerro de ouro. É por isso, irmãos, que numa igreja tem que ter palavra, irmãos. Uma igreja tem que ter palavra. Moisés, irmãos, ele foi buscar a lei. Irmãos, preparar uma palavra não compete só ao pastor, só ao presbítero. Tenha uma palavra de Deus preparada, porque eu quero dizer para você, no momento certo, Deus vai usar a tua vida, Ele vai te usar como um canal, amém, irmãos? Porque Ele não demora não, irmãos, e Moisés não demorou não, irmãos. Moisés estava preparando, mas quando ele desce no monte, a desgraça estava lá, o povo em volta do bezerro, e olha, irmãos, o irmão Arão, o sacerdote, foi pressionado para fazer aquela coisa imunda. A liderança da igreja, irmãos, não pode deixar ser pressionada para que o pecado entre. A liderança, irmãos, se perceber que estão pressionando para o pecado
liderança tem que se posicionar, tem que orar, tem que clamar, não pode ser frouxa, como Arão foi frouxo, irmãos. Amém? Misericórdia. Irmãos, mas uma coisa importante é que Deus foi tão bondoso, irmãos, foi tão misericordioso, que perdoou o pecado do povo. Muitos pagaram preço, mas Deus perdoou. Nós estamos diante de Deus, irmãos, é um Deus de perdão. Não importa o que você fez, não importa o que você cometeu, Deus é aquele que está nesta manhã para perdoar o teu coração. A Bíblia diz: aquele que confessa o seu pecado e deixa, ele alcança a misericórdia. Amém, irmãos? Quantos acreditam nisso? Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, as proibições nos 10 mandamentos não se admitem exceções, irmãos. Irmãos, na Bíblia não tem esse negócio: eu vou obedecer um pouquinho e o restante eu não vou obedecer. Ou nós obedecemos a palavra, ou nós não obedecemos a palavra, irmãos. Com Deus não tem meio termo. Aqueles 10 mandamentos, sem exceção, deveriam ser cumpridos, deveriam ser obedecidos, para que o nome de Deus ele fosse glorificado. Amém? Outra coisa, irmãos, Deus falou para Moisés: tem que escrever. E no primeiro momento Deus escreveu, irmãos. Irmãos, é importante escrever, ter a Bíblia à nossa disposição, principalmente para que nós possamos memorizar. A Bíblia diz: escondi, guardei a tua palavra, Senhor, no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, tenha o hábito de ler essa escritura, irmãos. Amém? Tem gente, irmãos, que gosta de guardar de tudo. Ele guarda os capítulos da novela, ele guarda os capítulos do Big Brother, ele guarda as piadas do Ari Toledo, ele guarda as situações que os humoristas fazem na televisão, mas ele não guarda a Bíblia Sagrada. Guarde a Bíblia. Aleluia, irmãos. Crente não pode ser crente de caixinha de promessa. Você não pode ser cristão. Eu, graças a Deus, faz tempo que eu não tenho uma bichinha daquelas. Eu louvo ao nome do Senhor Jesus Cristo. Se você tivesse uma caixinha de promessa, aposenta ela, esconde ela, pegue a palavra de Deus. Amém, irmãos? O objetivo da lei, irmãos, dos 10 mandamentos, era criar um povo santo, irmãos, porque o nosso Deus é santo. Deus queria um povo diferente das nações que estavam ao redor da nação de Israel. Hoje em dia, irmãos, nós não sabemos quem é crente e quem não é crente. Nós não sabemos quem é santo e quem não é santo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmãos: a casa vai cair. Nós estamos nos deparando, irmãos, com muita gente com vida de pecado, embrenhado no pecado, enfiado no pecado. Ele tanto está no pecado quanto está no culto, tanto está no pecado quanto está tocando, tanto está no pecado quanto está assumindo aqui essa plataforma. Mas eu quero dizer para você, irmãos, Deus, as consequências do pecado de alguém são drásticas. Vocês se lembram de Davi, irmãos? Davi, ele foi lá, cometeu o adultério, matou. Depois o que aconteceu, irmãos? O filhinho dele nasce morto. Depois Amnon, ele vai e estupra uma das filhas de Davi. E depois, irmãos, o que acontece? Absalão mata Amnon. E depois Absalão tenta matar e tomar o trono do pai. E depois Absalão, ele se deita com as concubinas do pai. Então, irmãos, alguém que brinca com o pecado, né, pastor Antônio? Deus te abençoe, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Então, irmãos, o nosso Deus é um Deus santo, e Ele habita no meio de um povo santo, irmãos.
quando a glória não cair, quando o aleluia não subir, quando o culto não for avivado, tem alguma coisa, irmãos. Eu já preguei por aí, irmãos, às vezes é difícil. Às vezes você prega, você se prepara, você se consagra, e aquele negócio amarrado tem arcanos, tem capa babilônica escondida, tem prata escondida, mas eu quero te dizer, o sangue de Jesus é poderoso. Aleluia! Deus maravilhoso, Deus exige santidade, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, entrando agora nos 10 mandamentos, para a gente não, eu cumprir aqui o horário certinho. O primeiro mandamento, irmãos, que Deus deu para Moisés foi: não terá outros deuses. Amém? Irmãos, note que Deus, ele foi tão bondoso que ele falou com Moisés, irmãos. Eu quero te dizer que Deus ainda fala com essa igreja, irmãos. Amém? Deus ainda usa vasos. E ele continuará usando vasos, amém? E Deus se revelou, irmãos: eu sou o Senhor teu Deus. Deus se revela como Moisés: eu sou o Senhor teu Deus. Será que há dúvida, irmãos? Será que nós temos dúvida que Ele é o nosso Deus, que Ele nos salvou, que Ele nos libertou, que Ele nos transformou? Nós já servimos a Ele 10, 12, 15, 20 anos, em nome de Jesus. Se há dúvida no teu coração, tira essa dúvida. Você não vê Ele, você não enxerga Ele, mas a presença dEle está aqui, o poder dEle está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, irmão, se manifesta ainda dizendo, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. O povo, irmãos, estava lá no Egito, era a mesma situação que nós estávamos, fumávamos, bebíamos, usávamos droga, éramos prostitutos, adúlteros. E hoje não, hoje Ele nos libertou, hoje Ele nos salvou, hoje Ele nos batizou com o Espírito Santo, hoje Ele nos deu sabedoria. Louve e adore o nome dEle, irmãos. Aleluia. Hoje você é nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eu tenho uma palavra de Deus nessa manhã. Se tem alguma coisa do passado aí, eu quero te dizer que nessa manhã Ele vai tirar de você, Ele vai tirar da minha vida, Ele vai tirar. Irmãos, vocês já viram as postagens agora no Facebook, na internet? Novela Babilônia, irmãos, toda novela é lixo, toda novela não presta, toda novela não vale nada, não é a Babilônia. Irmãos, eu fiquei tão chateado. Eu estava em um município aqui em São Paulo, e o diácono pegou a oportunidade para dar uma saudação. Ele quis moralizar a igreja, e ele: irmãos, agora eu falei para minha esposa, essa novela nós não vamos assistir. Quase eu tomava o microfone dele e mandava ele sentar, irmãos, porque não era para ele, um diácono, estar assistindo nenhuma novela. Amém. Não é tem que ter o nome de Babilônia, não. Irmãos, o pastor João Rodrigues, no dia ele pregou nos Gideões, vocês sabem, que 2 horas da tarde, lá na Globo tem aquela novela Vale a Pena Ver de Novo. E aí o pastor João Rodrigues, ele falou: irmão, não vale a pena ver de novo aquele lixo, não. Vale a pena orar de novo, vale a pena ler a Bíblia de novo, vale a pena vir à igreja de novo, vale a pena adorar a Deus de novo. Aleluia, Deus maravilhoso. Amém, irmãos? Amém. Então, queridos, peguei esse gancho aí, mas Deus está controlando isso tudo. Então, não assista só essa não assista nenhuma.
Amém, irmãos? Irmãos, entenda uma coisa: quando o povo sai do Egito, as 10 pragas que Deus mandou, Deus estava desmoralizando o Egito, irmãos. Havia várias divindades, vários falsos deuses, e para cada falso Deus, Deus mandava uma praga. Pum! E Deus bateu na cabeça: você não vale nada. Para cada 10 falsos deuses principais do Egito, Deus mandou a primeira praga, a segunda praga, a terceira praga, a quarta praga, dizendo: vocês não são pários para mim, vocês não existem. É por isso que eu estou desmoralizando todas as pragas. Então, irmãos, Israel vivia em meio à idolatria. Então Deus se viu obrigado a falar: olha, não terá outros deuses diante de mim. Vocês viram com os olhos de vocês, eu desmoralizando um por um. Eu quero te dizer, irmãos, você tem um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, um Deus que faz. Você não tem um Deus que vai fazer. Irmãos, aprenda uma coisa: sirva a Deus por aquilo que Ele é. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Está cheio de gente, irmãos. Servir a Deus por aquilo que Ele dá. Jesus vai dar chave, hoje Ele não vai dar chave não, hoje Ele vai dar chicotada. Está cheio de gente, irmãos. Vamos fazer campanha, pastor Dono? Campanha da prosperidade, campanha da casa própria. Faça uma campanha de adoração, faça uma campanha de agradecimento, faça uma campanha dizendo que Deus, eu nunca vi ninguém fazendo campanha de adoração, eu nunca vi ninguém fazer campanha de 21 dias só para agradecer. É ruim. Agradeça a Ele, aleluia, Deus maravilhoso. E olha, irmãos, como Deus é. Moisés no monte, e Deus escrevendo o primeiro mandamento: não terás outros deuses. E Arão, o sacerdote, o bambambam, e as demais lideranças fazendo um bezerro de ouro, né? Então, irmãos, é coisa simplesinha, mas Deus precisa incutir na nossa cabeça. Irmãos, nós não precisamos ver Deus, Ele está aqui. Ele é Espírito. Olha o que Ele fez na nossa vida. Olha quantos bandidos, quantas prostitutas, traficantes, irmãos, quantas pessoas da sociedade foram transformadas para Ele. Irmãos, a igreja brasileira, irmãos, ela é responsável pela reabilitação de milhões de pessoas, irmãos. Milhões de pessoas que estavam na lata do lixo, que estavam na biqueira, e agora são transformadas. Irmãos, só um Deus vivo pode fazer isso. Aleluia, Deus maravilhoso. Irmãos, o homem precisa conhecer a verdadeira adoração e o verdadeiro Deus revelado em Jesus. Amém, irmãos? Um dia o Senhor Jesus Cristo estava no lugar, no poço de Jacó. Os discípulos foram comprar comida e Jesus estava esperando alguém ali. E aí veio a mulher samaritana. Ela veio buscar água, né? E aí Jesus se relaciona com aquela mulher, começa a conversar, começa a revelar a vida dela. E ela fala: nós estamos esperando o Messias. Eu sou o Messias, sou eu que falo contigo, já desvendei a tua vida, desnudei a tua vida. E Deus manda dizer que Ele vai revelar mistérios para você, Ele vai revelar o escondido para você, Ele vai revelar o que está nesta palavra para você. E aí a mulher: Senhor Jesus, o Senhor é o Messias. Tudo bem, eu acredito, mas nós samaritanos adoramos o Monte Gerizim, os judeus adoram Jerusalém. E agora, qual lugar certo de adorar? Minha querida, fica tranquila, chegará a hora, e o tempo já chegou. É a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Irmãos, você não precisa, quando você vem aqui ao culto, prestar um serviço, prestar uma adoração, você não precisa: eu tenho que sentir. Não, adore, jogue a tua mão. Eu
ouvir glória a Deus, posso ouvir um aleluia, levanta a tua mão, toca no teu irmão, bate na frente, bate para trás. Não, irmãos, glorifique, adore. Se você veio aqui é para adorar a Deus. Mas vamos ficar olhando. Eu participei de uma vigília nessa madrugada, irmãos, eu não estava nem preocupado, ele estava na minha direita, na minha esquerda, na minha frente. Eu, glória a Deus, e acabou. Você levantava a mão e pulava e saltava e adorava aquele que vive e reina para todo sempre, irmãos. Esse mandamento, irmãos, não terá outros deuses, tem o propósito de levar o povo a temer a Deus, a amar a Deus e a adorar a Deus com sinceridade. O que tem de gente no nosso meio que não teme mais de Deus, que não adora mais. Nós temos muita gente, irmãos, que vem na igreja para fazer negócios, né, pastor? Tem muita gente. Tem um monte de pregador que vem só para fazer negócio, tem um monte de cantor que vem só para fazer negócio, tem um monte de gente que vem só para fazer negócio. Mas esta casa é casa santa, é casa de adorar o único e verdadeiro Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, os falsos deuses sempre existiram apenas na imaginação das pessoas, mas eles não são reais. Mas o teu Deus, ele é real. Faça como Samuel, Mariano, adorarei. Faça, irmãos, como Chile, Cabanais. Esse adorador já amanhece adorando. Faça como este adorador. É tudo, adore ele, irmãos. Amém? Você pode adorar ele? Amém? Os falsos deuses, irmãos, são demônios, são anjos caídos. Irmãos, nós sabemos, nosso amigo missionário Davi Miranda partiu para o Senhor recentemente, e aí pega um besta lá, irmãos, tira uma fotografia e vê um negócio branco aqui. Eu acho que é um anjo que está ali, não precisa de ver a foto, não. Tem anjo aqui, tem anjo aí, mas o mais importante, você não está vendo e nunca verá ele na foto. Ele está aqui. Quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. Alguns anos atrás, irmãos, uma igreja caiu na besteira. A irmã estava tomando a Santa Ceia, um pouquinho do cálice caiu no lencinho, e aí tomou uma imagem. É coisa que nós vamos falar aqui de outro assunto. Aí o que a igreja fez? Igreja com mais de milhões de cristãos começou a mandar reproduzir lencinho. O lencinho com a imagem de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, irmãos. Aleluia. Vamos para aí, e aí entra o segundo mandamento, né, irmãos? O segundo mandamento, irmãos, é: não farás imagens de escultura. Amém? Nós sabemos, irmãos, Deus proíbe até a fabricação, né, de ídolos e deuses de fundição. Adoração a Deus, irmãos, deve ser sem imagens e sem figura. Ele é Espírito. Amém, irmãos? Deus não aceita dar a sua glória a outrem, irmãos. Então, não fica esperando o pregador, né, deu glória, deu aleluia. Não, você entrou aqui, irmãos, esvazie-se e adorem a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, quantos pensam que adoram a Deus estavam dando louvor à imagem de escultura? Deus fica triste, irmãos, porque a adoração é para Ele. Ele é digno de adoração. Irmãos, o nosso Deus não prestou um concurso para ser Deus. O nosso Deus não concorreu ao cargo para ser Deus. O nosso Deus não concorreu com os falsos, que apenas está na mente. Ele sempre é, Ele sempre foi e Ele sempre será. E você pode adorar a Deus, irmãos? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, com este mandamento, não farás imagem de escultura. Deus quer que você vá diretamente a Ele. Basta você fechar os teus olhos. Não importa se você vai levantar as suas mãos, se você vai jogar para cima, para a esquerda, para a direita, se você vai pular. Você veio aqui para adorar o verdadeiro Deus. E não precisa, irmãos,
tá? Não precisa da intermediação de um objeto. Você já viu? Está lá na igreja, ao entrar na porta da igreja católica, você vê um Cristo caído, olhando para baixo, parecendo um porco, triste, mombento. Mas quando você entra nas portas de uma igreja evangélica, pentecostal ou tradicional, você não vê, não contempla nenhuma imagem aqui não, porque Ele está aqui no nosso meio. Você vê um povo alegre, um Cristo alegre. Aleluia, Deus maravilhoso. Irmãos, tem lugar por aí, em alguns lugares chamados por casa de maçonaria, e outros lugares que sabe onde colocam uma imagem de Cristo, colocam na entrada, no chão, colocam um vidro em cima, e as pessoas entram ali. O nosso Cristo não está no chão, o nosso Cristo está aqui, no nosso meio, entre nós. Não precisamos pisar em cima dele, nós estamos sendo sustentados por Ele. Amém? Louve ao nome do Senhor. Amém? Irmãos, o católico, eles adoram o santo A, o santo B, o santo H, o santo Y, enquanto, irmãos, eles têm a Bíblia, e a Bíblia deles é igualzinha a nossa, só tem uma diferença. Eles incluíram, se eu não me engano, 7 livros chamados de apócrifos, livros que não têm inspiração, que o Espírito, inclusive livros, irmãos, que você encontra um anjo ensinando uma pessoa a mentir. E é por isso que os pais da igreja pegaram esses livros, Tobias, Macabeus 1, Macabeus 2, Judas, etc. e tal, são 7 livros, e falaram, esses livros ficam de fora. Porque a igreja católica incluiu na Bíblia, tirou esses 7 livros, a Bíblia deles é igualzinha à nossa. Eles incluíram porque nos livros apócrifos tem menção, aprovação de fazer imagem de escultura. Então eles não, isso aqui vai nos ajudar, isso aqui vai. Mas irmãos, você não precisa se curvar, não, menos. Agora, irmãos, eu fiz um resumão aqui da lição, tá, irmãos? Tudo que eu tenho aqui, dentro do tempo, é um resumão que nós também usamos a revista da Casa Comunicadora, da CPAD. Então, fica tranquilo aí. Outra coisa, irmãos, não pode confundir imagem de escultura com objeto decorativo. Agora, irmãos, tome cuidado também com o objeto de decoração. Eu participei de um evento ontem, não vou dar detalhes, e tinha um boneco. Sabe de que era o boneco? Do lado do bebedouro. O boneco do seu Madruga. Era uma estátua. Você falou, meu Deus, irmãos, quase uma igreja evangélica. Eu olhei assim e falei, que o boneco do seu Madruga está fazendo do lado do bebedouro de água dentro da igreja? Eu fiquei sem entender, né? Irmãos, irmão, esse negócio de pegar elefante e colocar ele, como diz o baiano, botar ele com a bunda virada na estante, isso não é para crente, irmãos. Você não precisa disso. Tem gente que pega a ferradura e coloca atrás da porta. Não, irmãos, cuidado com o objeto decorativo, né, pastor? Veja bem, você vai comprar um quadro, vai comprar um vaso, veja bem, de repente tem coisa lá que, né, tem símbolos, irmãos, que são satânicos, e às vezes está embutido lá. Toma muito cuidado. Então, quando você for comprar lá um objeto, até camiseta, irmãos, às vezes a camiseta está em inglês e está dizendo adore o diabo, o sangue dele em inglês, e está escrito lá adore o diabo, o sangue de Jesus tem poder. Então, irmãos, nós não podemos confundir
né, os ídolos com objetos decorativos, mas todo cuidado é pouco, menos. Vamos para o terceiro mandamento, irmãos. O terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor em vão. Irmãos, no passado, as pessoas, ao irem ao tribunal, elas falavam mentira, irmãos. E algumas pessoas resolviam jurar em nome de Deus. Irmãos, e Moisés e Deus queria falar para o povo: olha, vocês são meu povo, vocês têm que falar a verdade. Irmãos, o que tem de crente mentiroso está cheio, até pastor mentiroso, pregador, né? Às vezes o camarada marca uma agenda, 2, 3 lugares, o cantor marca 2, 3 lugares. Como que pode, irmão? Você marca 2 agendas, né? E você vai poder estar nos lugares. E engraçado que pega oferta, né? Manda vender CD, manda vender DVD, e vai só de lugar, e às vezes não vai nenhum daquele lugar que marcou, aparece um outro lugar e o camarada vai. Então, irmãos, entenda uma coisa: a dificuldade humana para dizer a verdade e cumprir com os compromissos da antiguidade eram motivos de juramentos triviais, juramentos bobos. E aí eles usaram o nome de quem? Eu juro em nome de Deus, eu juro em nome da minha mãe, eu juro em nome de Jesus Cristo. Irmãos, basta dizer a verdade. Vocês sabiam que os judeus no passado, quando eles firmavam compromissos, bastava tirar um fio da barba. Ele estava confirmando: olha, que eu estou prometendo para você, eu vou cumprir. Irmãos, ninguém é obrigado aqui a fazer voto com Deus. Também faz parte da terceira lição. Você não é obrigado a votar, mas se você votar, pague o voto. Você já viu aquelas pessoas? Se Jesus me abençoar, eu vou dar 20% do dízimo. Não é nem 10, é 20 de uma vez. Se eu vender aquela casa, um dia, eu vi um pregador recentemente, o irmão orou, pediu oração: pastor, ora por mim que eu estou vendendo o terreno. Também não vou orar e você vai vender o terreno. E aí o irmão vendeu e foi procurar o pastor: pastor, que bênção, eu vendi o terreno. Pastor, não é para eu dar o dízimo? É para tu dar o dízimo, sim. É lógico que é, né, irmãos? Ele pediu a bênção, ou seja, fez o voto. Agora não quer, não, mas é muito dinheiro, né? O valor do carro, o valor do automóvel. Mas saiu aquela causa na justiça. Eu pensei que fosse só 10 mil, mas é 70 mil reais. Já pensou 10% de 70 mil reais? Aí o camarada: querido, se votou, cumpra em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, querido, saiba de uma coisa: Deus orientou não tomar o nome do Senhor em vão. Irmãos, nós devemos santificar o nome de Deus, né? O que o Senhor Jesus ensinou na oração? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Irmãos, vocês têm que fazer igual aqueles serafins de Isaías capítulo 6. Isaías entrou no templo, era um homem de lábios impuros, habitava no meio de um povo de impuros lábios. Os olhos deles viram ao Senhor, e o profeta Isaías viu os serafins, que era uma espécie de uma categoria de anjo. Eles tinham 6 asas, e aí, irmãos, eles voavam e diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E numa linguagem da doutrina bíblica da Trindade, irmãos, né, que nós adoramos Pai, Filho e Espírito Santo, os serafins estavam dizendo: santo és tu, Pai, santo és tu, Senhor Jesus, e santo és tu, Espírito Santo. Aleluia, Deus maravilhoso. Irmãos, houve um tempo em que bastava a palavra da pessoa e o compromisso estava firmado. Hoje em dia, irmãos, tem que ser tudo no papel.
Hoje em dia, se não for, irmão, se alguém firmar um compromisso comigo, fica, né? Minha esposa sabe. De vez em quando liga alguém lá, é chato, mas o evangelista Edson e a minha esposa fala, fica tranquilo. O que ele te prometeu? Ele vai chegar em que horas? Fica em paz. Ele vai chegar, ele prometeu, ele marcou que vai pegar, que vai dar o estudo, que vai estar aí com vocês. Pode ficar tranquilo. Então, irmãos, o crente, a palavra do crente, o que o Senhor Jesus Cristo diz? A palavra do crente deve ser sim, sim, ou não, não. O que passar disso é do diabo, é de Satanás, é dos capirotos, mas o crente, ele fala a verdade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje em dia, tem que tomar cuidado, né? Hoje as pessoas, elas dizem as palavras e o vento, ó, leva. O que tem de cristão sem palavra no nosso meio. Mas vamos nos ater aqui, não tomar o nome do Senhor Deus em vão. Irmãos, eu fico vendo crente brincando com piadinha com o nome de Deus, né? Fica piadinha com coisa de Deus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E pior, irmãos, são os humoristas. Tem humorista aqui no Brasil que não perde por esperar. Deus está de olho e vai fazer assim, ó, e vai cair, e a queda vai ser tão grande. Sabe por quê, irmãos? Ninguém zomba de Deus, ninguém zomba de Deus e fica intacto, irmãos. Quantos já se levantaram contra Deus, a santidade de Deus, a glória de Deus, e tombaram, irmãos. Misericórdia. Um dia, irmãos, eu vou falar. Os Beatles falaram, irmãos. John Lennon falou. Um dia, os Beatles serão mais populares do que Jesus. Ele morreu há mais de 30 anos. Os Beatles não valem mais nada, não estão com nada, não tem meia dúzia de seguidores. E eu acho engraçado, irmãos, um reverendo, eu assisti uma pregação dele, não vou falar o nome dele, assisti no YouTube, e ele estava falando sobre paz, e usou a música do John Lennon. E eles cantaram lá no culto, vamos cantar. Realmente John Lennon era inspirado por Deus. O sangue de Jesus tem poder, irmãos. E se você me perguntar onde está Jesus, os Beatles desapareceram. Jesus continua aí, sendo adorado, sendo glorificado. Então, irmãos, né? Vocês se lembram também? Não estava no Espírito, mas aqui está falando não tomar o nome do Senhor Deus teu, o nome do Senhor teu Deus. Irmão, se lembram do engenheiro do navio Titanic? 1912, há mais de 105 anos atrás, aproximadamente, o jornalista perguntou para o engenheiro: qual a segurança desse navio? Ele podia ter falado: navio tranquilo, bem estruturado, vamos fazer boas viagens. Mas ele foi prepotente. Nem Deus, escreve aí, bota aí, nem Deus afunda o Titanic. O Titanic não fez a primeira viagem, ele naufragou. Não estava no escrito de eu falar, irmãos, mas Deus vai pegar cantores do mundo, humoristas do mundo, pode escrever aí, e ele vai falar: o meu nome não brinca mais, o meu nome é santo, o meu nome é poderoso, o meu nome é glorioso, não brinca com o meu nome. Aleluia! Glórias a Deus. Né, irmão? Então vamos embora, vamos correr aqui. Outra coisa, irmãos, vamos já para o próximo mandamento.
mandamento, que esse mandamento já está esgotado, né, irmãos? Quanta gente, irmãos, porque o nome de Deus, irmãos, representa o próprio Deus, amém? Então cuidado com piadas. Quando você ouvir alguma piadinha com o nome de Deus, começa a orar e sai do meio, vira as costas, né? Vira as costas, amém, irmãos? Cuidado. Outra coisa, irmãos, vamos agora para o quarto mandamento. Quarto mandamento: santificarás o sábado. Bem, irmãos, primeiramente nós temos que compreender a ideia de santificar o sábado. O sábado, irmãos, foi um presente de Deus para a nação de Israel. Veja bem, um presente de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que o próprio Deus, quando ele terminou a sua obra, a obra da criação, exigiu muito de Deus, pensou demais, raciocinou demais, usou demais a sua ideia, e no sétimo dia ele descansou das obras que ele fez. Então, irmãos, o sábado, quando Deus deu para Israel, foi visando o descanso do povo. Às vezes até o carro, você tem um carro, começa a andar demais, girar demais o motor, ele vai quebrar, precisa de um repouso. Começa a usar demais a máquina de lavar roupa. Lá em casa tem uma, né? Tem duas, e de vez em quando a minha esposa liga uma, ela fica mexendo, empurrando, já usou demais. Precisa de um descanso. De acordo com os estudiosos, irmãos, um palestrante, um professor, né, quando ele fala que profere um sermão, uma ministração de 1 hora, equivale a 9 horas de trabalho. Eu sou professor, irmãos, de 2 universidades aqui em São Paulo, e eu sinto isso, né? Principalmente quando eu ensinava teoria. Eu dava aula no período da manhã, falava 3 horas, 3 vezes 9, já dava quantas horas? Às vezes eu falava 3 horas, aí eu dava aula à tarde, mais 2 horas e meia, 2 horas e meia vezes 9, e aí à noite, mais 3 horas, falando. E o único dia, irmãos, acabava trabalhando mais de 50 horas, e aí a voz ia embora, né? Eu louvo a Deus que hoje, né, eu não estou ensinando teoria, eu ensino só cálculo hoje, irmãos. Então hoje eu vou lá, faço cálculo, a irmã Maria está acostumada, faço cálculo, demonstro, e aí depois eu sento, agora os alunos que vão fazer. Amém, irmãos? Então eu posso louvar a Deus. Então, irmãos, quando Deus ele escolheu o sábado, foi para que o homem pudesse descansar. Amém, irmãos? Outra coisa que eu quero falar aqui, saiba que o próprio Deus descansou no 7º dia, já foi. Irmãos, o maior problema é que nós vivemos num mundo capitalista. Trabalho, 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 trabalho. Aqui está escrito trabalho, infelizmente. Ultimamente eu estou dando aula de segunda a segunda, né? Mas também quando chegar no mês de julho eu não vou parar, eu vou viajar, eu vou descansar. O professor tira férias 2 vezes por ano, eu tenho descansado nesse período aí, né? Então, irmãos, devido a essa correria desenfreada, né, esse trabalho, nós vivemos a sociedade do Deus, sociedade do possuir, é o consumismo. Eu tenho 20 pares de sapato, não, mas eu quero o 21º. Comprou uma geladeira há 3 meses atrás? Não, mas tem um risquinho aqui, eu quero outra. Acabou de pagar a prestação do carro, não, vamos trocar esse já. Nós vivemos uma sociedade assim, irmãos, né? Acabou de comprar a casa aqui na cidade,
Nós já vamos comprar do campo. Não, comprou a da praia do litoral sul, agora temos que comprar a da praia do litoral norte. Já comprou aqui em São Paulo, agora nós temos que comprar um apartamento lá em Nova York. E aí, irmãos, trabalha. E aí, moral da história, irmãos, chega no final, o camarada tem que usar todo aquele dinheiro para cuidar da saúde dele, porque já está todo bagunçado, detonado, né? E aí é complicado. Ontem eu estava conversando com o irmão, e ele estava comentando que tinha um determinado irmão que estava trabalhando muito, e aí ficou doente, foi no médico, foi feita uma análise. O médico falou que ele envelheceu 12 anos. Eu falei, meu Deus do céu, né? Então, irmãos, o sábado, tá? Não há obrigatoriedade, irmãos, da igreja guardar o sábado. Os profetas, está no livro de Oséias e também no livro de Jeremias, prediziam, ensinavam que a guarda do sábado já estava chegando ao fim. O sábado legal, o sábado como religião. Amém, irmãos? Mas qual é o propósito do sábado, irmãos? O propósito do sábado é qualidade de vida. Mas hoje, irmãos, hoje em dia, nós temos que entender assim, irmãos. Trabalho não é mais de segunda a sexta. E trabalho não é só das 8 até as 5. Infelizmente, trabalho de segunda a segunda. Trabalho das 8 às 5, da 1 às 10. Às vezes você trabalha de domingo a sábado, tem 2 folgas na semana. Mas o importante é que no dia que for a sua folga é que dia? É na segunda-feira? Aí você vai descansar. Aí você vai adorar a Deus. Porque, irmãos, o trabalho está tomando o lugar das pessoas adorarem a Deus. Então Deus quis que o povo de Israel separasse o sábado. Sábado vocês vão ter que ir até o tabernáculo, vocês vão ter que ir até o templo, vocês vão ter que ir à sinagoga, e vocês têm que reservar um período para mim. É por isso, irmãos, que Deus pediu para nós santificarmos o sábado. Tem religião hoje, no nosso meio, que fica aquela bestagem de guardar o sábado. Irmãos, tem judeu aqui em São Paulo, né, que alguns engenheiros, quando vão construir prédio, o que eles fazem? Eles colocam um sensor nos elevadores e nos interruptores, que é para que no dia do sábado o judeu não tenha que apertar o botãozinho do elevador, para o elevador chegar, né? Irmãos, não é esse o objetivo, não. Não é esse o objetivo. O objetivo do sábado é para você descansar. Então, irmãos, eu não sei, quem sabe você está aí só trabalhando. Tem uma palavra de Deus para você. Deus vai preparar as férias para você. Qual lugar que você quer ir? É em Florianópolis? É em Ilhéus? Onde é Porto Seguro? Eu quero dizer para você, Deus está com a caneta. Não é o anjo não, viu? Está na vigília dessa semana, o anjo está aqui. Que anjo que é? Adore e glorifique ao nome de Deus. Ele está mesmo. Glória a Deus, irmãos. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor, mas não é para sentir ele aí não. Tem um cantor famoso que diz: o anjo vai batizar. Quando é que anjo batiza, irmãos? O batizador é Jesus. E ele está aqui. E quantos querem viajar? Levanta a mãozinha. Ele vai assinar para você. Eu acabei de retornar do Paraguai, da Argentina e de Foz do Iguaçu. E já estou com a viagem no dia 1º de maio para Balneário de Camboriú, Santa Catarina. Vou ficar hospedando no hotel lá pertinho da praia. E vou nos reuniões missionários 3 dias adorar e glorificar. Eu vou descansar também. E também vou trabalhar lá também. Irmãos, tem outra coisa também que eu vou dizer para você. E aí de ônibus.
Está aí minha esposa de prova. Comprei os bilhetes da Catarinense e dei gol. E aí eu fiquei inquieto e Deus falou para mim: entra no site da Gol. E eu entrei, irmãos, a passagem estava mais barata do que o curso. Eu fui lá e cancela isso aí, mas vai pagar 5%, pode cancelar à vontade. Já caiu, esposa? Porque eu tenho que ver o estouro lá, se já caiu, não se tornaram ainda não. Aí, mano, tem que ficar atento. Aí eu fui, irmãos, comprei a passagem de ida e volta para Balneário Camboriú, Santa Catarina. Vou de Gol e voltarei de Gol. Você quer viajar do quê? De ônibus? Não tem problema, você vai viajar. Mas se quiser ir de avião, se prepara aí, que Deus está preparando os bilhetes para você. E aí, irmãos, Deus é tão bom, né? Deus é maravilhoso. Acabei de voltar da Argentina, do Paraguai, de Foz do Iguaçu. Já estou com o bilhete comprado e pago para a glória de Deus. Viajo no dia 6 de julho de 2015 e retorno a São Paulo no dia 23 de julho. Está tudo pago, irmãos. Da primeira vez que eu e minha esposa fomos, nós nos hospedamos, eu paguei, nós pagamos centavo por centavo. Agora eu só paguei o bilhete do avião. Já tem onde eu vou ficar na Argentina, já tem onde eu vou ficar em Foz do Iguaçu e já tem onde eu vou ficar no Paraguai. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aí eu vou lá descansar um pouco, ver as cataratas do Iguaçu, ver as araras, ver os patis, né? Ver a natureza e adorar e glorificar o nome de Deus, irmão. Amém, queridos? Deus vai preparar esse descanso para você. Daí Moeda. Moeda sabe, trabalha domingo às vezes. É assim mesmo, né? Mas Deus vai preparar. Amém? Então, louve a Deus e exalte ao nome de Deus. Vamos correr aqui, irmãos. Vamos para o 5º mandamento. Irmãos, só uma pausa aqui. Vocês estão entendendo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou para o 5º mandamento. Irmãos, 5º mandamento. Vai pegar fogo agora, hein? Honrar pai e mãe. Bem? Obrigado. Irmão, sabe de uma coisa? A família é uma instituição divina. Foi Deus que criou a família. Deus pegou Adão e Deus pegou Eva. Deus não pegou Adão e Ivo. Não tinha como. Não. Deus pegou um homem e uma mulher e juntou os dois. Família é constituída de homem e de mulher, sexo masculino e sexo feminino. É. O diabo está nervoso, o diabo está endoidado, né? Mas fica tranquilo, ele está doidinho, irmãos, para destruir a família. Mas a família é uma instituição divina. Foi Deus quem criou a família, Deus quem abençoa a família. E Deus manda dizer para você: vou abençoar a tua família, vou abençoar o teu esposo, vou abençoar a tua esposa. Ele não está aqui, vou trazer para cá, vou libertar ele, vou transformar ele, vou batizar ele com o Espírito Santo. Mas é meu filho, ele está nas drogas, está na biqueira, está na prostituição, está no sambão, está no carnaval, agora ele está no funk. Eu vou trazer o teu filho para me adorar aqui, assim diz o Senhor. Amém, irmãos? Pode louvar o Senhor, irmãos? Amém? Louvado seja o nome do meu Deus. Aleluia. Irmãos, o mandamento de honrar pai e mãe ajudou, irmãos, a construir a sociedade ocidental. Amém? Então, queridos, vamos continuar honrando o papai e a mamãe. Vocês já perceberam? Hoje em dia não há mais aquele respeito. Bens, mãe. Bens, pai. Oi, velho. Oi, velha. Velha é uma balada, né? Não tem nem educação, né? Irmãos, eu aprendi a respeitar. Minha mãe falou uma coisa para mim, quando eu ainda era ímpio. Ela falou: enquanto ainda que o
você estiver barbado, né, você vai me respeitar, você vai me obedecer. Então, olha bem, alguns meses atrás, irmãos, uma irmã, canela de fogo, Levi, deu uma surra. Sabe ninguém? No pai. Vocês acreditam? Deu uma surra e disse que bateria de novo. E Deus me usou um dia. Estava pregando com a mensagem que eu preguei. Preguei no Dia dos Pais e preguei sobre os pais do Antigo Testamento. E Deus só chicotada. Hoje eu acredito que ela já se consertou, porque ficou feio. A sociedade, a vizinhança viu, todo mundo ficou sabendo. Você já pensou em uma filha casada que não mora mais com o pai, dá uma surra? Você já pensou numa coisa dessa? O que essa moça merece, né? E o pior de tudo, o pastor não botou ela no banco. Ela tinha que ter ficado no banco aproximadamente 1 ano para aprender a respeitar pai e mãe. Não é verdade? Quando nós falamos aqui, irmãos, o mandamento de honrar pai e mãe, está dizendo também, quando nós pegamos emprestado o dinheiro do pai e da mãe, é emprestado, porque o pai e a mãe não é FMI, não é a Caixa Econômica e nem é o BNDES, né? É apenas emprestado. E tem filho que pega e dá uma de esquecido. Tem filho que pega, fala: mãe, vai lá na loja, tira um micro-ondas para mim, tira uma TV, mas não é TV de 14 polegadas, não, é a de 54 polegadas. Pode tirar, mãe. E a mãe vai, tira. O cidadão não tem a coragem de pagar nem a primeira prestação. A Bíblia diz, irmãos, quando, aleluia, deixará o homem que quer se casar, né, tem que deixar pai e mãe, deixar a casa do pai, deixar a casa da mãe e vai se unir a sua mulher. Então, irmãos, aqui é nem solteiro, né? Mas se tiver jovens aqui, já tem que pensar no tempinho, tem que pensar numa casa de aluguel, né? Casar, irmãos, é deixar pai e mãe geograficamente. Ah, mas evangelista Edson, a minha mãe, dos meus pais, tem 3 casas de aluguel. Você vai morar até o dia que Deus te abençoar. Mas, irmãos, lá na região onde eu moro, tem pessoas que já estão com 40 anos, 50 anos de casado, ainda está lá na casa da mãe, está na casa do pai ainda. Misericórdia, né? E tem filhos que é tudo cara de pau, mora do lado da casa da mãe, ao invés da mulher ir para o fogão, fazer a comida, fazer o mingau, todo dia vai almoçar e vai jantar na casa do pai e na casa da mãe. Eu conheço muita gente, irmãos. Isso é desonrar. Aí depois o velho fala: eu não aguento mais, eu vou no mercado, compro caixa de leite, é pacote de arroz, é tonelada de carne, e não dá, gente, não vai dar. Esse sanguessuga não sai da casa do pai, da casa da mãe, né? Isso é desonra, né? Já viu? Deus colocou no meu coração agora, eu não vou dar nome aos esposa. Minha esposa está fazendo uma filmagem aqui, né? Tem filho, irmãos, que pede emprestado, fala: mãe, a senhora é aposentada, a senhora vai pagar poucos juros, vamos lá, banco, eu preciso de 10 mil, faz empréstimo lá para mim, e não tem a coragem de pagar a primeira prestação, e a mãe fica
eu conheço muita gente, viu, irmãos? E aí, aquele empréstimo de 3 mil vai para 15 mil. E aí, quando cai o dinheiro da aposentadoria lá, cai só para pagar aquilo lá, irmãos. Isso é desonrar pai e mãe, viu? Tem alguém aqui nessa situação? Se Deus está falando com você, não precisa falar nada com ninguém. Se conserta na presença de Deus. Eu quero te dizer, é Deus que está falando. Pastor não me falou nada, a irmã Maria Silva não falou nada, o diácono Hélio não me falou nada, não conheço. Eu andei aproximadamente 30 quilômetros para chegar aqui. Quem me falou foi o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Então vamos correr, né? Vocês entenderam bem aí, irmãos, o 5º mandamento? Ficou? Irmãos, honrar pai e mãe faz com que a pessoa ela tenha longevidade. Por que tem jovem morrendo com 20 anos, 19 anos, 18 anos, 24 anos, 34 anos? Porque não respeita pai, não respeita mãe, não recebe conselho de pai, não recebe conselho de mãe. E vocês já viram aqueles lá? O pai e a mãe cuidou, e aí Deus ainda me usou para falar, irmãos, no dia que eu preguei na minha igreja. O teu pai e a tua mãe perdeu noite de sono quando você era criança, limpou a bosta de você, tirou, passou madrugada no hospital com você, para você destratar o teu pai e a tua mãe. Deus me usou, irmãos. Eu não fico preocupado, não. Aí, irmãos, o pai cuida, compra veneno, dá dinheiro para lanche, compra do bem, do bom e do melhor. Aí o pai agora está velhinho, né? Está velhinho? Vamos botar esse velho no asilo, numa casa de repouso, deixa ele apodrecer lá na casa de repouso. Misericórdia, né, irmãos? Cuide do teu velhinho, cuide da tua velhinha, dê um beijo no teu velhinho, dê um beijo na tua velhinha, abrace a tua mãe, abrace o teu pai, fala: pai, me perdoa. Eu não sei se tem alguém aqui que está magoado com o pai, que o pai está magoado com você, inclusive por causa de alguns problemas que foi dito aqui na pregação. Aleluia, chega nele: me perdoa, meu pai, me perdoa. Vocês se lembram do filho pródigo? Aleluia, estava longe, ele volta: pai, eu pequei contra o céu, eu peguei contra Deus, eu peguei contra ti, faz de mim como um dos teus empregados, como um dos teus jornaleiros. O pai mandou trazer o vestido, o pai mandou trazer o anel, o pai mandou trazer a sandália, e o pai fez uma grande festa. Faz uma festa para o teu pai, faz. Dia aniversário do meu pai, vamos comer churrasco. Aniversário da minha mãe, aí eu estou em fala. Porque sempre no aniversário da minha mãe é dia 1º de janeiro, eu estou viajando. Mas esse ano eu deixei dinheiro para minha esposa, não foi? Foi lá e comprou para ela. Falei: pode comprar um presente para ela. Minha mãe me deu no ano passado um aparelho de televisão que eu nunca assisti, mas está lá. Quantas polegadas? 42 polegadas. Falei: compra presente para ela. Não, eu estipulei, é do valor a partir de tanto. Vai lá e compra. Eu não vou estar, mas antes de viajar eu vou lá, eu vou abraçar, eu vou beijar. E ontem mesmo, irmãos, saí da casa da minha mãe, era 11h30 para ir para a vigília. Ela fez biscoito, fez chimango, fez café, refrigerante. Estava eu, o pastor lá, ficamos 1h30 lá, aleluia, fazendo companhia para a velhinha. Honre o teu pai, honre a tua mãe, aleluia. Não fica só, pai, vamos comer o churrasco na sua casa. Não, faça na tua casa. Faça a feijoada na tua casa, chama ele, faça o bolo aqui na tua casa e traga ele para comer aqui na tua casa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos correr aqui para o 6º mandamento. Que eu preciso ir no banheiro, senão vou mijar. Irmãos, o 6º mandamento é não matar. Amém? Irmãos, o direito à vida é um bem pessoal. É um bem. Eu não desfrute da vida que Deus te deu. Mas eu quero morrer. Não, Deus está falando, fica tranquilo. Na hora certa, o infarto vai estar na sua cabeça. Na hora certa, você vai capotar. Mas ainda não.
Aí o evangelista, mas eu não aguento mais tanto sofrimento, tanta prova. E Deus manda dizer: eu vou abençoar você nessa prova, eu vou te tirar dessa prova. Aleluia. Deus manda dizer: você vai ter desejo de viver, você vai ter desejo de sorrir, de se alegrar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória ao nome do Senhor. Só vai descer na sepultura na hora certa. Ninguém vai te matar. Nós vivemos numa sociedade, irmãos, uma sociedade que se mata por pouco, né? Se mata por pouco. Basta você dar uma buzinada, o camarada se estressa lá. Um dia eu estava lá de Canduva, o camarada deu uma buzinada para o cara da frente, o cara da frente levantou a mão, fez um gesto, o cara já saiu, já pegou o revólver, já encostou. Eu falei: meu Deus, dá livramento naquele homem. Eu estava atrás, você acha que eu ia querer ver alguém morrer na minha frente? E graças a Deus o cara voltou, o carro dele entrou no carro, foi todo mundo embora. Eu falei: muito obrigado, meu Deus, esse não vai morrer hoje. Então, irmãos, nós vivemos numa sociedade muito pavio curto, viu? Sociedade de pavio curto. E Deus estabeleceu, irmãos. O propósito de Deus é que a pessoa viva. Deus não quer que um mate o outro. Irmãos, ore pelos assassinos. Amém? Ore pelas pessoas que têm desejo de matar. Você sabia? Tem crente na igreja. Tem hora do outro. Eu já vi que falar: se eu pudesse esganar a fulano, mas eu estraçalhava. É o velho mundo. Amém? Mas o sangue de Jesus tem poder. Né? Você se lembra de Caim e Abel? E olha, irmãos, que coisa terrível. Por causa da adoração, Abel, Caim matou Abel. Tem tanto obreiro matando obreiro, tem tanto líder matando o outro, tem tanto dirigente matando o outro, tem tanta gente matando líder de ciclo de oração, de mocidade, de banda. Não, irmãos. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Evangelista Edson, aquela pessoa morreu. Aí você mata no seu coração, você mata o próximo. Não mata os outros, não. Tá? Não fica assim, não. Perdoa ele, perdoa ela, né? Diga: Pai do Senhor, bom dia, boa noite. Pode ser que você não vai ficar com um beijo e abraço, né? Mas, Deus te abençoe, né? Irmãos, eu tenho problema com um monte de gente, mas, Pai do Senhor, glória a Deus, aleluia, né? Na escola do trabalho, irmãos, eu pego os alunos lá e passo assim, e dou chicotada neles. Mas depois eu abraço eles, né? Depois eu vou lá, faço brincadeira com eles, né? Às vezes camarada, irmão, pensa que a gente é bobo, né? E aí você tem que corrigir, mas depois você vai, conversa, se abraça. Irmãos, eu já tive aluno, tá? Que no começo do curso, mas eu dava na pata dele, na pata, encostava ele. Aí, irmãos, no decorrer do curso, viramos maiores amigos. Quando ele se formou, irmãos, me convidou para ir à formatura. Aí nós nos abraçamos, nós choramos, nós nos alegramos. Aleluia. Não mate as pessoas dentro do teu coração, não. Para mim, fulano morreu. Você está matando. Sai agora, espírito do assassino. Amém, irmãos? Meu Deus do céu. A vida é o dom de Deus, viu, filho? A vida, ela é o dom de Deus. Quando uma pessoa mata um homem, irmão, está indo contra a lei de Deus e a lei da sociedade. E vai pagar chato. Vocês já viram aqueles cristãos? Irmãos, não é porque a pessoa era um dedo mole no gatilho, matou, veio para a igreja, e está tudo certo nada. Vai ter que ficar no Chico, como dizia o Gil Gomes, vai ter que ficar 10 anos, 15 anos,
servindo a Deus lá no Chilindró. Tem que pagar, não é verdade, irmãos? Não é, pastor? Tem um cidadão lá no bairro onde eu morei, matou um irmão da igreja. Aí passou um tempo, ele se converteu. E aí os pastores, não, fica tranquilo aí. Um dia o meu pastor, você pega suas coisas, procura a delegacia, procura um advogado e vai se entregar. Vai pagar pelo mal que você cometeu à sociedade. Eu acho que ele fez isso, para que ele seja abençoado, né? Tem que, irmãos, Deus tira da cabeça. Não sei que Deus está falando de alguém, mas vai pagar o preço lá na cadeia 1 ano, 2 anos. Não adianta, advogado, vou morar, não, irmãos. Vai sair na hora certa. Se matou, vai ter que ficar lá. Deus vai guardar lá, Deus vai proteger lá, Deus vai transformar lá, Deus vai avivar lá, Deus vai fazer pastor lá, para quando sair da sociedade, vai sair com moral, vai sair com a cabeça erguida. Oh, aleluia. Vamos agora, irmãos, para o próximo mandamento, porque meu tempo já está encerrando. Amém, irmãos? 7º mandamento. Qual é o 7º mandamento? Não adulterarás. Esse mandamento, irmãos, fala da pureza sexual. O casamento, irmãos, ele foi instituído por Deus antes da queda do homem. Aqui nós só estamos em adulto. O ato conjugal, o relacionamento sexual, é para a bênção do casal. É para a bênção minha, da minha esposa, é para a bênção sua, da tua esposa. Não importa quantos anos você tem, a sua senhora tem. Tem que ter uma boa vida conjugal na sua casa, para evitar o adultério. O que tem de gente caindo no adultério, pastor Bruno? O que tem de pastor? Eu estou com um rapaz, amigo, passou 2 anos, irmãos, lá. Vamos ressaltar aqui, lá da igreja dele. Ganhou a membra, cuidou da membra, fez o casamento da membra e depois estava vivendo 2 anos com a membra. Ele, pastor, a esposa dele, bispa, pastora, e a ovelha no adultério. E Deus falou: não adulterarás. Amém? Esse mandamento, irmãos, tem como objetivo proteger a família. Amém? Eu quero te dizer que Deus quer proteger você. Ele quer proteger o teu lar. Não tem super-homem e nem mulher maravilha. Tem um pastor e um grande ministério aqui em São Paulo. O pai dele já jubilou. Ele assumiu o campo por pouco tempo. Está com seus 60 anos de idade. Eu estou me separando depois de 35 anos, 40 anos. Eu estou me separando da minha esposa. Passou 2 meses, o velhão sem vergonha estava subindo ao altar para se casar com uma mocinha de 20 anos de idade. Será que ele já estava no adultério? Será? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: a casa, irmãos, vai cair. Amém? E Deus manda dizer para você: estou te livrando do adultério, estou te livrando da fornicação. Santifique, irmãos, faça jejum. Mas por que faz? Senhor, vou fazer o jejum para eu não cair no adultério. Vocês acham que pregador no jejum para vir pregar? Eu tenho o costume, o hábito de fazer no mínimo 2 jejuns antes de assumir uma tribuna. Irmãos. E por que eu não vou jejuar sempre? Irmãos, Senhor, me livra do adultério. Mas eu não vou ficar sem graça, não. Senhor, me livra, Pai.
me guarda, me livra. Você tem que orar. Eu já sou velho, meu marido não é o Zé da esquerda. Não. Pode falar. Professor, e nós já ouvimos assim um certo comentário. Algumas pessoas dizem: Deus preparou o casamento, mas o diabo preparou o sexo. Tem um fundamento isso? Não, o sexo. Relacionamento entre o casal. Irmãos, no jardim do Éden, não sei quantos anos, de acordo com alguns estudiosos, eles passaram 14 mil anos, mas eu não acredito, isso é muito tempo. Adão e Eva lá no jardim do Éden. Mas no jardim do Éden, eles já tinham um relacionamento lá no jardim do Éden. Irmãos, não vou entrar em polêmica. Quando Deus falou para a mulher, Deus falou para a serpente, Deus falou primeiro para o homem, a consequência do pecado: suor dos seus olhos, do seu rosto, você vai comer, vai ter que trabalhar. Não que o homem não trabalhasse, né, pastor? Tinha trabalhado. Serpente, né, Deus deu a sentença lá para Satanás, que nasceria semente da mulher. Nós vamos nos concentrar na mulher. Com dor, ou seja, eu multiplicarei as tuas dores na hora de você ter filho. Alguém já ouviu dizer que você multiplica o número 0 por qualquer número aqui na terra? 0 vezes 1000 é 0. Para multiplicar é porque já tinha alguma coisa. Aí deixa esse assunto teológico para outro dia. Você concorda? Para multiplicar, então, concordando com o pastor Noé, ou seja, dando a resposta, o sexo criado por Deus. Ele foi banalizado pelo diabo. Foi banalizado, né, por Satanás. Então vamos tomar muito cuidado. Vamos correr aqui, irmãos, que eu quero agora não vou falar mais do adultério, vamos falar agora o 8º mandamento: não serás do leve. Não furtarás, né, irmãos? Irmãos, esse mandamento, ele tem como objetivo proteger o bem alheio, né? A proteção. Nós vivemos numa sociedade, irmãos, que só Deus pode ter misericórdia, né? A bandidagem está aí. É por isso que Deus mandou esse mandamento. E às vezes tem até no nosso meio, né, irmãos? Tem roubo, furto até no nosso meio. Mas, irmãos, eu quero te dizer, você não precisa roubar dinheiro, você não precisa roubar nem disso. O que o homem rouba a Deus? Está lá em Malaquias 3:10. Malaquias 3:10. Mas voltando, o Espírito Santo colocou algo no meu coração. Eu participei de uma convenção agora, recentemente, em fevereiro, aqui em São Paulo, e o pastor que estava ministrando falou: irmão, se um pastor me procurou, o pastor me procurou para pedir um conselho, né? Falando que Deus usou frase, dizendo que vai recolher a esposa dele, e que ele já teve uma pretendente no coração. O pastor falou: senta aqui, está. E deu uma chamada, irmão. Você está vendo que tem gente assim, irmão? Está cheio de gente assim. Jesus prepara o meu. Irmãos, não é mentira. Minha esposa conhece o rapaz, não vou falar o nome dele, tá? A esposa lá no caixão, velando, ele aqui olhando a esposa, e ele levantou o olho, virou ali exemplo com uma irmã ali, e ele disse que o Espírito Santo falou para ele olhando para a esposa, ele olhando para a irmã, e ele disse: aquela lá é a tua escolhida. No velório da esposa. Vocês acreditam nisso? No velório? Meu Deus do céu, tem cada casa aí, né? E só Deus para ter misericórdia, né? Então, irmãos, é por isso que, voltando aqui, eu não roubarás, não furtarás. É por isso que as cabeças estão cheias, né, irmãos? E aí, para concluir, né, o não furtarás, do que o homem vai roubar a Deus? Do que o homem pode roubar a Deus? Nos dízimos e nas
ofertas aos santos. Não roube, meu Senhor. Não foi o pastor todo que pediu para... Eu estava no mandamento, não vou pagar. Ah, mas eu ganhei bem, pois eles têm 10% do meu salário. Eu conheço pastor, está todo enrolado, todo complicado, não cresce, porque ele não é pastor, mas Deus está falando para você. Volte a dizimar. A partir de quando, evangelista Edson? Primeiro eu vou pagar, não vai pagar suas dívidas, vai pagar as dívidas sim, né? Mas pode voltar a partir de hoje. Que a partir de hoje, Deus vai honrar a tua vida financeira. A partir desta data, pode cometer no envelope e volta, porque tem gente que entregava e não entrega mais. Ontem eu conversando com o pastor, ele falou: o fulano de tal, o presbítero, não vou falar o nome dele, não está dizimando mais, está devendo para o banco 30 mil reais, e é só por quanto 30 mil reais? Porque esse negócio vai multiplicar enquanto ele não consertar a vida dele. Amém. Amém? Então, agora vamos, o novo mandamento: não darás falso testemunho. Pode falar. Desculpa, só boca. Não. O que o pastor acha do dízimo simbólico? Por exemplo, né? A pessoa ganha lá 10 mil reais, 20 mil. Fala, é muito. Ah, eu vou dar tipo 300 reais. Ele ganha 20 mil reais. Se não vou dar, é muito, eu vou dar 300 reais. Estou dando meu dízimo. Está roubando, é malandro. Malandrão. Eu tenho conhecido, não vou falar o nome, ele é empresário, tem 2, 3 empresas, e ele falou: olha, para viver eu preciso de um valor X por mês, então eu vou dar o dízimo em cima disso. Mas as empresas dele faturam, ó, uma fortuna, mas não vai à frente. Não vou falar o nome dele. De repente ele ouve essa mensagem lá no YouTube. É melhor eu não falar o nome dele, né? Então, irmãos, o novo mandamento: não darás falso testemunho. Nem esse mandamento, irmãos, fala de mexerico, tem gente falando mal dos outros, irmãos. Tem gente que pega o telefone só para falar mal do outro, para fazer futrica na vida do outro, mexerico na vida do outro. E o Senhor Jesus já, né, Deus no Antigo Testamento não tirasse falso testemunho, nem no tribunal, viu, irmãos? A empresa pediu para eu mentir, mas não vou mentir em nome de Jesus. Se você quiser, eu vou falar o que aconteceu. Se você não quiser, nem me chama. Aí eu vou te mandar embora. Pelo amor de Deus, manda se Deus deixar. Se Deus não deixar, irmãos, o crente, ele pode arrumar várias estratégias e não. Bom, você pode arrumar várias estratégias, né? Mas não vai fazer como Abraão e Sara, e Isaac e Rebeca, não. Eles eram meio irmãos, sim. Abraão era meio irmão lá de Sara. Chegou lá, só que chegou lá no Egito, falou: ó, nós somos irmãos. Meia verdade. Falou meia verdade. Só que além de irmãos, ele deveria ter falado: nós somos irmãos, mas só que também nós somos marido e mulher. Eles não falaram, e a casa caiu lá, né? Ficou feio para ele, ficou manchado. Quem diria que Abraão foi um mentiroso? Mas ele aprendeu. Isaac também caiu no mesmo erro, viu, irmãos? E outra coisa, irmãos, um dia, só para encerrar esse assunto e falar o décimo, entregar a palavra para vocês, um pastor, irmãos, falaram mal dele, caluniaram o pastor. Ele teve infarto, foi parar no hospital, e a pessoa que fez a calúnia, proferiu a mentira, se arrependeu, foi no hospital, pediu perdão. O pastor falou: eu perdoo, senhor, mas eu vou pegar aqui esse travesseiro, eu vou abrir esse travesseiro com pedra. Abriu o travesseiro e jogou, e as penas foram. E o pastor falou: eu te perdoo, mas
vai atrás de todas essas penas que estão voando, pega uma por uma e coloca aqui de volta no lugar. Né? Então, todo cuidado com o negócio de futrica. E o último mandamento, para eu devolver, o 10º mandamento é não cobiça as. Não cobiça. Nós vivemos numa sociedade de possuir, de querer. Irmãos, não é proibido. Eu quero um carro, quero um emprego, quero ganhar bem. E Deus já tem emprego aqui para a gente aqui, irmãos. Mas vai ter que levantar cedo, vai ter que estudar. Aí, irmãos, tem pessoas que querem ter aquilo que o outro tem. Ele quer a mulher do outro, ele quer o carro do outro, ele quer o emprego do outro, ele quer a vaga do outro, ele quer ocupar o cargo ali do obreiro, do diácono, da diaconisa. A Bíblia diz que tudo tem propósito debaixo do céu, irmãos. A inveja não deve ser semeada em nosso meio, hein? E o cristão tem que ser autodisciplinado. Vocês se lembram de Acabe? Acabe quis a vinha de Nabote. Aí foi Nabote que vende a tua vinha. Não vou vender. Era uma questão bíblica. Deus havia dado mandamento, lei de herança, lei da família. Olha, o senhor é rei, eu tenho respeito, mas é questão da família. Eu não vou. E Acabe buscou, Acabe entrou em depressão. Acabe, eu quero te dizer, querido, não precisa olhar aquilo que é dos outros, não. Tem o desejo de ter um Fiesta, de ter um Ford, de ter uma casa de 2 andares. Deus vai te dar a tua casa, vai te dar o teu carro. Deus vai abençoar o teu esposo, a tua esposa, o teu casamento. E não precisa olhar para aquele que não é teu. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Odônio, mais uma vez, a 3ª vez que eu volto a esta casa. Maria Ivan, tem ali também a irmã dela, que foi minha aluna, o nome? A Eliana, né? E tem uma outra também que não veio hoje, né? Yara. Então eu agradeço vocês pela paciência. Todos entenderam, irmãos? Foi uma recapitulação, né? Deus sempre me proporciona, irmãos, fazer o encerramento da escola bíblica. Eu devolvo para a superintendente. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus.